Einstein por volta de 12h20 da tarde de hoje. O comboio seguiu diretamente para o aeroporto de Congonhas, onde um jato da Força Aérea Brasileira leva o presidente até a cidade de Brasília. A expectativa de chegada é por volta de 2h30 da tarde, conforme adiantou agora há pouco o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Foram 18 dias de internação aqui no Hospital Albert Einstein, desde o domingo retrasado, quando o presidente da República se internou para fazer exames preparatórios para essa cirurgia. Os médicos consideravam que a cirurgia era mais tranquila do que as duas cirurgias anteriores, porque ela não acontecia em um ambiente de emergência. Porém, reforçaram em todos os momentos que se tratava de um quadro clínico delicado. Foi feita a ligação entre o intestino grosso e o intestino delgado do presidente da República, e durante a cirurgia foi também feita a retirada de muitas aderências do intestino grosso que aconteceram no período em que ele esteve utilizando a bolsa de colostomia. Algumas intercorrências aconteceram durante o período em que o presidente da República permaneceu internado aqui no Hospital Albert Einstein. Ele teve 2 episódios de febre e também um episódio de vômito. Os médicos chegaram a fazer exames em virtude desses quadros que aconteceram aí ao longo desse período em que ele permaneceu internado, e realizaram alguns procedimentos, principalmente depois que foi detectada uma pneumonia. Houve a introdução de um antibiótico de amplo espectro para que essa pneumonia pudesse ser debelada. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, esclareceu agora há pouco que essa pneumonia não se decorreu de nenhum tipo de infecção hospitalar, mas sim em virtude do procedimento operatório, uma microaspiração de suco gástrico, conforme ficou evidenciado no boletim médico divulgado agora há pouco, logo depois da alta do presidente da República. O presidente também, enquanto estava aqui, teve um pequeno acúmulo de líquidos na região do abdômen, onde antes estava acoplada a bolsa de colostomia, e foi realizada um dreno para que esse líquido pudesse ser retirado desse local. E exames de culturas foram realizados durante todo esse período e não se encontrou em nenhum momento qualquer tipo de infecção nesse líquido. O presidente reagiu bem às dietas que foram paulatinamente sendo introduzidas na alimentação dele durante esse período. Ele primeiro começou ingerindo pequenas quantidades de água, depois passou por uma dieta pastosa, com sopas, cremes e outros tipos de alimentos, e depois passou para uma dieta oral sólida, mas ainda considerada leve pelos médicos. Essa dieta ainda deve permanecer, segundo as informações que foram prestadas pelo porta-voz da presidência, durante algum tempo. O presidente, para se recuperar, também se dedicou muito a exercícios de fisioterapia. Segundo os relatos que foram passados pela assessoria de comunicação da Presidência da República, ele sempre realizou esses exercícios com muito vigor. Ele fazia exercícios em uma espécie de bicicleta ergométrica que era acoplada aos pés da cama, fazia também caminhadas no corredor e também exercícios de fisioterapia respiratória, que eram considerados muito importantes para a dissipação de líquidos. Um ponto importante que o porta-voz da Presidência da República fez questão de destacar agora há pouco foi que houve muitas informações incorretas circulando, principalmente pelas redes sociais, no período em que o presidente aqui esteve. Ele fez esse alerta de que não houve nenhum tipo de contaminação hospitalar, fístula, que são pequenas feridas no trato intestinal, ou qualquer tipo de câncer. O presidente ainda deve permanecer um período de descanso, mas deve voltar a retomar as suas atividades paulatinamente, segundo o porta-voz, avaliando ele próprio o momento ideal para voltar a trabalhar como ele vinha trabalhando normalmente antes da cirurgia.